Boa noite, meus irmãos. Muito bem. Sejam todos bem-vindos ao 11º Congresso Regional de Homens da região Tocantina. Para chegar até aqui, meus irmãos, muitos esforços de ambas as partes, né, Geu? Então, é motivo de alegria e também de gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos dado a força, tem sustentado e tem nos dado a vitória. Prova disso que nós estamos aqui hoje. Certo, irmãos? Então, que possamos nesse momento, esses 3 dias, glorificar o nosso Deus, elevar os nossos olhos para o alto, nossos pensamentos têm que estar direcionados em Deus nesse momento. Afinal, nós estamos aqui, irmãos, para adorar e louvar um Deus digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Queremos agradecer aos irmãos de Imperatriz, né, e dizer que vocês são bem-vindos ao nosso meio, a terra nossa aqui de Araguaína, e a todos os irmãos também que estão aqui conosco. Desde o momento que a gente começou a trabalhar aqui nessa chácara, eu só tenho que agradecer a Deus. E eu queria convidar o pastor Geraci. Ele está aqui? Deve estar para dentro ali, né? A gente passa para frente. Então, feche seus olhos nesse momento. Vamos elevar os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos como homens, num só propósito e um só objetivo, que é te louvar e te cultuar. Tu és um Deus, Senhor, das causas do impossível, Senhor. A tua palavra fala que tu não tem impossível, Senhor. Tudo é possível quando tu queres. Ó Deus, opera um milagre aqui esta noite. Opera, Senhor, nas partes onde o homem não consegue ir. Ó Deus, se tem porventura algum irmão, Senhor, que chegou aqui com seu coração, né, Senhor? Ninguém sabe, mas que alivie, Senhor, seus pensamentos. Guarde, Senhor, sua família que ficou em vossas casas, Senhor. Ó Deus, nos proteja durante esses 3 dias aqui. Abençoa, Senhor, o louvor. Abençoa, Senhor, tudo que formos fazer aqui, Senhor, seja para a honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, os pregadores. Abençoa, Senhor, o pastor Robson. Abençoa, Senhor, o pastor Jailson Bruno. Abençoa também o irmão Dênio, o pastor Dênio, que nos trará também essa palavra. Ó Deus, que eles cresçam abundantemente na tua palavra. Não vai sair, Senhor, mas muito obrigado. Abundantemente. Perdão, irmãos, na tua palavra. Irmãos, nesse momento eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Tá? Filipenses 2, de 1 a 11. Antes que a gente adentre na leitura da palavra, eu queria saber com os irmãos, qual é o tema do nosso retiro? Congresso, perdão. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Homens que servem a Cristo. Muito bem, irmãos. Homens que servem a Cristo. Amém aí? Vamos lá?
É Filipenses 2, de 1 a 11. Amém? Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tede em vós o mesmo sentimento que houve Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou-se o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, consumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus também exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém? Amém. Vamos só repetir aqui. Para que o nome do Senhor, o nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós servimos. E aqui, meus irmãos, todos os crentes são chamados para compartilhar, humilhar e o sofrimento de Cristo nessa era. Eu vou repetir. Todos os crentes são chamados para compartilharem, a humilhar e o sofrimento de Cristo nessa era, de modo de ser exaltado e glorificado com Ele. Então, se nós somos servos de Cristo, nós também seremos humilhados. Nós iremos também sofrer, porque nós servimos a Cristo. Ele é nosso exemplo. Ele é o nosso caminho a ser seguido. E eu peço aos irmãos que abram Romanos, capítulo 8, versículo 17. E aqui ele fala, em Romanos 8, 17, irmãos. Falando de sofrimento, humilhação. Aqui a palavra de Deus fala, né? Que nós devemos, que nós lemos aqui agora em Filipenses, se preocupar com os irmãos. Sofrer, né? Com os irmãos. E aqui, Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, meus irmãos? Que alegria, né? Porque o sofrimento irá acabar e nós seremos glorificados com Cristo Jesus. E nesse momento nós vamos entoar louvores, cântico, né? Nesse momento de alegria, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos como homens para aprender, aumentar a nossa comunhão, crescimento espiritual. Aproveite, meu irmão, esses dias para que possamos conversar, conhecer o nosso irmão, estreitar a nossa relação, para que possamos crescer em Cristo Jesus. Louvor? Isso. Boa noite, queridos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Salmo 95 diz assim: convite a louvar a Deus. Venha e cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa nação. Amém, queridos? Amém. Esta é a razão de nós estarmos aqui nesta noite, para glorificar o nosso Deus, porque toda honra, toda glória pertence a Ele. Você que pode, se puder ficar de pé, vamos adorar o Senhor, porque estamos aqui para celebrar o nosso Deus. Amém? Então cante com alegria. Palmas. Estamos aqui para celebrar e
com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra. Os nossos celeiros iriam transportar. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra. Os nossos celeiros iriam transportar. Celebrai, celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Em vitória, em vitória, adoramos ao nosso Deus, ao nosso Deus que é fiel. Em vitória, em vitória, celebramos, celebramos ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus que é fiel. Aleluia, Senhor, glorifique o nome do Senhor. Vamos continuar louvando o nosso Deus, declarando que Ele é digno de louvor e adoração. Ao que é digno, queridos. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus. Amém? Palmas. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Ao que é digno. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Declara para o Senhor, ao que é digno, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levante as suas mãos. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. A Jesus. Glória a Deus, queridos. Amém? Meus irmãos, é sabido que era para ter mais gente, mas tem algumas pessoas que não puderam vir por conta de saúde, né? Por exemplo, o presidente Pastor Marcelo, presidente nacional, ele estava agendado para vir, estava programado, mas teve um problema de saúde e ele não conseguiu chegar aqui até Araguaína. Mas temos aqui entre nós alguns irmãos que tiveram
com enfermidade, mas graças a Deus se recuperaram e estão aqui conosco, né? Tem alguns que ainda estão no processo de recuperação. E eu queria convidar o pastor Jaraci Cabral, é o nosso presidente, né, regional, que estivesse dando umas saudações e também estivesse suplicando ao nosso Deus para os irmãos que estão enfermos, mas também temos muitos irmãos que não vieram, nós não sabemos o motivo, né? Nós não estamos aqui para julgá-los. Temos também muitos irmãos que não puderam vir por conta do trabalho. Agora eu estava conversando com um irmão que ele não veio por conta de que não foi liberado o trabalho. Então, que Deus traga da próxima oportunidade que tivermos, né? E que nós que estamos aqui possamos suplicar a Deus pelas suas vidas. Fique à vontade, pastor Jaraci. Amém, queridos. Meus amados, dentre esses, irmão Joelson, eu estou também. Eu estou aqui ainda com resquício de... Aliás, é o 3º dia hoje que eu estou com a gripe, mas já me sinto bem melhor. E quero dizer para os irmãos que estou bem melhor ainda por conta de estar aqui junto com vocês. Isso muito me alegra, eu estou muito feliz, falei para o irmão Joelson, estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos, me esforcei para estar aqui, e o irmão Vitor também, que é também meu irmão. Mas estamos aqui hoje para tratarmos deste assunto tão relevante que tem esse tema, homens que servem a Deus, homens que servem a Cristo, o Deus vivo, o Deus eterno, esse Deus todo-poderoso. E eu quero deixar com os irmãos um versículo da palavra de Deus, você vai encontrar em Colossenses capítulo 3, bem conhecido de todos nós, que tem a ver com esse tema e com aquilo que nós vamos ouvir nesses dias aqui, através dos nossos queridos preletores, meu querido pastor Robson, não é, que vai estar ministrando, o meu querido pastor Jailson e também o pastor Dênio, que vão estar ministrando aqui nesses dias aqui, e os irmãos estão vendo que todo mundo é querido, né? Então nós estamos aqui pedindo a bênção de Deus para os nossos pastores, nossos líderes, que estarão ministrando a palavra de Deus. Então, meus amados, diz aqui a palavra do Senhor no versículo 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor Jesus Cristo e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Jesus é que está servindo. Homens valorosos que servem a Cristo Jesus. E aqui nós estamos vendo estes homens, esse grupo de homens neste lugar, com esse intuito, com esse interesse, com esse desejo de a cada dia aperfeiçoar-se mais em servir ao Senhor, como diz o salmista, servir com alegria. Servir com alegria. Que nós, ao sairmos daqui, em debalde as nossas regiões, as nossas cidades, as nossas casas, nossas residências, possamos sair daqui mais fortalecidos, mais edificados com a gloriosa palavra de Deus, as mensagens, os estudos e esse momento desse relacionamento, dessa comunhão que nós temos aqui uns com os outros, é o que mais importa para todos nós. Meus amados, o Departamento Regional de Homens, dentre os 7 departamentos que nós temos na região, nós temos procurado ajudar os nossos departamentos como diretoria regional. A diretoria regional é a representação legal da Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas em uma região. Na região Tocantina, a DIARTO, que é a diretoria da ICEB região Tocantina. E temos procurado dar todo o nosso apoio. Agora mesmo, nesse momento, nós estamos com o departamento DREM, Departamento Regional de Mulheres, lá em Buriticupu, onde estão realizando também esse congresso. E, ao mesmo tempo, estamos aqui em Araguaína, com os homens, realizando este congresso de homens. Acabamos de sair, e o Dênio, cadê o pastor Dênio? O pastor Dênio é baluarte, ali está ele, né? Lá em Tucuruí, no acampamento de cadetes, lá está o pastor Dênio. Lá em Imperatriz, no congresso de jovens, lá está o pastor Dênio.
lá em Araguaína, no Congresso de Homens, aqui está o pastor Dênio. E eu quero dizer que eu não fico atrás não, viu, Dênio? Eu estou junto, nós estamos juntos. Nossa palavra de ânimo para os nossos queridos irmãos. Vocês são homens valorosos, homens que Cristo quer a cada dia usar mais e mais. A nossa oração e o nosso desejo é de que esse congresso seja, como já está sendo, só o início aqui, pelo refeitório aqui já foi uma bênção. E agora nesse início de culto, uma bênção também. O Senhor haverá de abençoá-lo. Então, queridos, era isso que eu queria deixar para os irmãos. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor Jesus e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo Jesus é que estáis servindo. A todas as comitivas que chegaram, irmão Joelso, a todas as comitivas, os nossos parabéns pelo esforço, pelo esmero, pela dedicação. Esse pessoal que estavam trabalhando, preparando. O pastor Cleomar, onde está o pastor Cleomar? Uma luta para conseguir trazer homens de Imperatriz para cá. Mas trouxe, irmão pastor Cleomar. Aqui estão eles. Olha os homens de Imperatriz aqui, né? Então, louvado seja Deus. Homens, para frente, nós seremos, logo mais adiante, uma força na região tocantina, semelhante às mulheres. Não vamos ficar para trás. Nós sairemos à frente. Nossa palavra de esforço para cada um. Que Deus esteja abençoando. Oremos pelos nossos queridos que estão enfermos. E eu peço que os colegas, os irmãos queridos, fiquem de pés para nós orarmos ao Senhor. Eterno Deus, Pai Celestial, enaltecemos o Teu nome na beleza da Tua santidade, por tudo que Tu és e por tudo que tens feito por nós. Nós Te louvamos por Tuas maravilhas, a demonstração, a evidência do Teu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, Senhor, rogamos a Tua bênção, a bênção da restauração, da saúde física e espiritual daqueles Teus filhos, daqueles Teus servos que se encontram enfermos. Restaura o Senhor para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Geraci. Sempre uma honra recebê-lo aqui. E queremos louvar mais ainda o nosso Deus, chamar o pessoal do louvor, para que a gente possa entoar mais um cântico. E após esse cântico, nós iremos um momento especial, que é a palavra de Deus, ministrada pelo seu servo, pastor Jailson Bruno. Amém? Vamos declarar: nosso Deus é grande, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém, queridos? Vamos sim. Grande é o Senhor e muito digno. Declara por Senhor. Da cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer, Pai, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno.
igreja. Grande é o Senhor e motivo de louvor da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Declara pro Senhor: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai querido, estamos aqui na tua presença, Senhor, para declarar que toda honra, toda glória e todo louvor pertence a ti, Senhor. Abençoa, Pai, agora nesse momento que vamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Prepara os nossos corações e receba o nosso louvor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Queria convidar o pastor Jailson Bruno. Esse momento é um momento, eu diria, mais importante de todo o culto, é onde nós iremos adentrar na palavra. E a palavra por si só ela já é abençoada. Neste momento eu queria convidar o irmão Jeú que viesse até aqui e orasse pela vida do pastor Jailson, que nesse momento ele, um instrumento de bênção, pode chegar, meu irmão, seja um instrumento de bênção para nós essa noite, e que Deus use grandemente para que possamos sair daqui hoje à noite abençoados, porque a palavra de Deus ela é poderosa, meu irmão, ela corta muito mais do que uma espada de dois gumes, e que nós que vamos ouvir aqui, que colocamos em prática tudo aquilo que vamos aprender hoje à noite aqui, e não fique só conosco, que nós possamos multiplicar isso que nós aprendemos aqui hoje à noite. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, juntos. Aqui, Senhor Deus, fazendo o ID, Senhor Deus, da Tua Palavra. Estarmos juntos com os outros, Pai, na comunhão, na graça e no temor do Senhor. Pai, alguns anos atrás, 1 ano ou 2 anos atrás, nós orávamos ao Senhor para que Deus nos desse a oportunidade, Senhor, de estarmos juntos novamente, ou no congresso, ou na Tua igreja, junto com o Teu povo. E o Senhor respondeu a oração de cada um dos Teus filhos, Senhor, das nações que clamavam pelo Teu nome. E o Senhor nos livrou, Senhor Deus, das enfermidades, das pandemias, Senhor. E o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui. Ó Deus, e só isso é um privilégio de cada um estarmos aqui, juntos, alegrarmos com os outros. Pai, obrigado, meu Deus, também, Senhor Deus, pelo pastor Jailson, que o Senhor venha usar o Teu servo grandemente para falar da Tua palavra, através, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, que é pura, verdadeira, Senhor. Nos capacita, Deus, nos dá-nos sabedoria. Capacita o Teu servo, que ele venha a ser usado por Ti, Senhor Deus, para, através da Tua palavra, mudar nossas atitudes, nossas maneiras de agirmos, Pai. E agirmos como servos do Senhor, com homens tementes ao Senhor,
no meio às tribulações, às lutas, às barreiras. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos hoje na presença do Senhor com os nossos irmãos, com objetivos de glorificar, de exaltar o nome do nosso Deus, que tem cuidado de cada um de nós. Para mim é uma alegria poder voltar na minha cidade, né, cidade natal, nascido, criado por aqui. Estamos há 5 anos ali em Palmas. Então, para mim é um privilégio muito grande estar retornando a essa cidade para estar transmitindo a palavra do Senhor, em especial no congresso, né, de homens. Então, a minha oração tem sido para que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, o Senhor possa nos usar como homens para a glória do seu nome, dentro do nosso contexto de igreja, dentro das nossas limitações, as dificuldades que temos, enfim, o contexto de cada um, que nós possamos ser usados pelo Senhor. E o objetivo nossa, como diretoria regional de homens, é trabalhar exatamente esse tema, homens que servem a Cristo. Se nós voltarmos para a nossa casa, para as nossas igrejas, com esse tema no nosso coração, nas nossas mentes, entendendo o verdadeiro significado que o apóstolo Paulo quis escrever à igreja de Éfeso e aplicarmos, nós com certeza, nós testemunharemos do amor e da graça do Senhor. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desafio, fazer com que a palavra do Senhor se torne realidade em nossas vidas. Amém? Portanto, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no texto proposto de Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do verso 5 até o verso 9. Efésios, capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: quanto a vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto o vosso, está no céu, e que para ele não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante do Senhor, nós estamos, ó Deus, com o objetivo de glorificar, ó Deus, glorificar ao Senhor, Deus, e te agradecemos porque a tua palavra foi lida, foi exposta, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, coragem para aplicar no nosso dia a dia para a honra e a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, e assim fazemos em nome de Jesus. A primeira coisa, quando nós vamos observar e olhar um tema como esse, o que vem na nossa mente é que nós devemos ser homens que servem a Cristo, e logo nós somos levados a pensar no sentido de igreja. Nós somos levados a perceber que nós precisamos fazer alguma coisa dentro da obra do Senhor, dentro da igreja. Eu preciso me candidatar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas nós precisamos, primeiramente, irmãos, olhar qual que é o contexto que o apóstolo Paulo está falando a respeito do serviço e a respeito de servos. Porque quando nós vamos observar, nós vamos perceber que nós vivemos numa época, em um tempo, em que o egoísmo está imperando. Nós vamos observar que a falta de amor, a corrupção tem sido uma constância no nosso tempo. O desejo de poder, a iniquidade tem se tornado cada vez mais uma espécie de meta no nosso tempo presente. Então, o que nós precisamos fazer, irmãos? Como servos de Cristo, nós precisamos mostrar o nosso desejo de mudar essa realidade. De ser, de fato, homens que servem ao Senhor com toda a inteireza do nosso coração. E eu gostaria de
apenas trazer o pano de fundo, o contexto, porque que o apóstolo Paulo escreve essas linhas aqui à igreja em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor e a maior metrópole da Ásia. Paulo escreveu essa carta mais ou menos 60 a 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. E outra coisa muito interessante, ele escreveu também outra carta à igreja aos Colossenses. Por isso, quando você vai ler Colossenses, ela é praticamente ou igual a essa carta da igreja aos Efésios. Então, alguns estudiosos acreditam que essa carta também pode ser uma carta circular, para ser lida em outras igrejas. Outra coisa interessante para pontuarmos aqui, irmãos, essa carta ela é escrita pelo menos em duas partes. A primeira dela é teológica, tá? E a segunda parte, ela é muito prática. Eu gostaria nós não vamos fugir a alguns aspectos teológicos, mas eu gostaria de enfatizar a parte prática dessa carta ou dessa mensagem que o Senhor traz aos nossos corações. O que nós precisamos fazer como homens que servem ao Senhor para sermos referência, para sermos um canal de bênção nas mãos do Senhor dentro do nosso contexto de igreja e, de alguma forma, testemunhar do amor e da graça do Senhor àqueles que são necessitados. Outra coisa interessante, irmãos, a necessidade de que haja o equilíbrio entre o conhecimento doutrinário e a prática desse conhecimento doutrinário. Porque não é simplesmente eu ter um conhecimento teológico, um conhecimento que fica simplesmente na minha mente, no meu coração. Eu preciso aplicar esse conhecimento. E então, nesse momento em que eu e você, nós como homens que servimos ao Senhor, precisamos pedir para que o Senhor nos dê sabedoria para aplicar toda essa palavra no nosso dia a dia. Nós precisamos ser referência, irmãos. Quando eu tenho esse conhecimento teológico, eu aprendo essas mensagens dentro do contexto de igreja, é para quê? Para que eu seja referência às pessoas lá fora. Para que eu seja um bom funcionário, para que eu seja um bom patrão, para que eu seja alguém que de fato, de verdade, vá fazer a diferença no contexto que eu estou vivendo. Por isso que a palavra do Senhor vai descrever lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, para que possamos andar de modo digno do que fomos chamados. E andar de modo digno do que fomos chamados, irmãos, está muito mais adiante do que participar de um congresso. Andar de modo digno do Evangelho é muito mais do que fazer parte do hall de um membro de uma igreja ou de uma denominação. Nós precisamos ser coerentes com a nossa maneira de evangelizar. Nós precisamos ser coerentes, equilibrados, éticos, irmãos, com o nosso comportamento, porque as pessoas esperam isso do crente. Os seus filhos esperam isso de vocês como homens. As esposas esperam isso. Enfim, toda a sociedade espera que nós, como homens, sejamos relevantes no nosso papel, na aplicação desse nosso papel, como homens que servem a Cristo. Observe o contexto que nós estamos vivendo de igreja. Observe as dificuldades doutrinárias que nós estamos encontrando dentro das nossas igrejas. Isso não está partindo dos pastores, das lideranças, mas está partindo dos homens que não têm tido maturidade. Então eu gostaria que nós, na verdade, pensássemos sobre esse tema, quando o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, quanto a vós outros servos, quando ele fala servo, irmãos, aqui quando se fala servo, ele está falando no sentido literal da palavra, ele está descrevendo aqui aos escravos daquela época. Não é o servo como nós nos denominamos hoje, eu sou um servo de Cristo. Ele está escrevendo aos escravos daquele tempo. Está escrevendo aos escravos daquele tempo. E porque a escravidão era algo real no mundo antigo, no mundo bíblico. Era algo real, era algo que todos detectavam, todos percebiam isso. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos quando fala a respeito da escravidão no mundo antigo. O primeiro destaque que eu faço, irmãos, é que quando se fala sobre escravos, irmãos, o primeiro ponto é a impessoalidade do escravo. O escravo ele não era reconhecido, não era considerado como uma pessoa, mas como um objeto, uma ferramenta de trabalho. Eles poderiam ser dados, eles poderiam ser comprados. Prisioneiros de guerra poderiam ser transformados em escravos.
Então, quando a gente vai olhar, irmãos, homens que servem a Cristo, nós vamos olhar a questão de servo. Nós estamos, quando fala sobre isso, irmãos, é servir a Cristo mesmo, é fazer a vontade do Senhor. Mas nós vamos olhar aqui a maneira que o apóstolo Paulo escreve. Para quem que ele está escrevendo? Ele está escrevendo para escravos. Pessoas que estão trabalhando na escravatura mesmo, na escravidão, trabalho pesado. Por isso, quando fala a respeito da impessoalidade do escravo, irmãos, ele não tinha direitos. O escravo era uma espécie de propriedade com almas, conforme Hernandes Dias Lopes descreve. Então, eu gostaria que nós pensássemos sobre essa relevância e buscarmos um aprofundamento bíblico quando nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor. E olharmos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Os escravos, irmãos, que não serviam mais, que já eram velhos, que não estavam fazendo um bom trabalho, que não tinham mais nada a oferecer, eram jogados para as feras. Eram descartados para morrer de fome. Então, por que isso? Porque o escravo era simplesmente um objeto, uma ferramenta de trabalho. E se já tivesse velho, era como uma ferramenta que não prestasse mais para nada. E a segunda coisa, irmãos, que eu gostaria de trazer para os irmãos, a questão da desumanização. Não era considerado como uma pessoa, e também a legislação romana não permitia ou não dava nenhum tipo de direito para o escravo, ou seja, eles poderiam ser mutilados, poderiam ser maltratados. A prioridade aqui, irmãos, era que usar de fato o escravo como uma ferramenta para o seu senhor. Se o escravo não estava produzindo, ele poderia ser mutilado, tirado os seus dentes de qualquer forma, de qualquer maneira. Para os irmãos perceberem a realidade que o apóstolo Paulo escreve essas linhas aqui. Para nós pensarmos na responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Então ele escreve dizendo o seguinte: quanto a vós, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne. Quando ele fala aqui, irmãos, a questão de obedecer, é a mesma questão do versículo 1. Obedecer a alguém que tem autoridade sobre você. Obedecer no sentido literal da palavra. E o apóstolo Paulo escreve aqui com interesse de trazer cada um aqui a consciência de uma obediência real e verdadeira no sentido de satisfazer a vontade do Senhor. Se Deus tem autoridade sobre a sua vida, você como servo precisa obedecer o seu chamado. Nós não podemos viver, irmãos, de maneira de qualquer forma, ou de maneira como se não fosse uma responsabilidade nossa, ser homens autênticos, fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus. Por isso ele diz, obedecei o vosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos escravos, dizendo para os escravos obedecerem os seus senhores. Outra questão bem interessante é que o apóstolo Paulo ele não tinha o objetivo, e os outros apóstolos também não tinham, o objetivo por uma revolução aqui social. Ele sabia que existia a escravidão, mas o objetivo dele não era uma revolução social, era uma mudança moral. O objetivo de pregar o Evangelho, e o Evangelho faz isso conosco, a prioridade, irmãos, era anunciar as boas novas de salvação. À medida que os escravos foram alcançados pela fé em Cristo Jesus, eles precisavam obedecer os seus senhores da forma como foram alcançados. Fazendo a vontade de Deus, obedecendo os seus senhores, assim como eles obedecem ao Senhor em todo o tempo. Por isso o tema aqui está descrevendo no versículo 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Então ele está escrevendo aos escravos, dizendo, você vai obedecer ao seu Senhor, não é porque ele vai torturar você, não é porque ele vai mutilar você, mas porque você foi alcançado pela graça do Senhor e você serve a Cristo. Muitos de nós, infelizmente, irmãos, estamos vivendo dentro do contexto de uma igreja e nós estamos alheios à realidade da nossa igreja. Não contribuímos, não oramos, não nos dedicamos à obra do Senhor, o nosso testemunho lá fora não condiz com aquilo que nós temos buscado, com a palavra que está sendo pregada nos nossos púlpitos. Por que isso está acontecendo? Por que essas dificuldades têm entrado nas nossas igrejas, que procuramos como liderança pregar a palavra do Senhor, fazer com que a palavra do Senhor se torne uma realidade? Por que tudo isso? Logo nós vamos chegar lá. Por que tudo isso está acontecendo, irmãos? Porque nós precisamos ser relevantes lá no nosso local de trabalho.
Vamos falar sobre isso no encerramento. Nós precisamos ser relevantes lá dentro dos nossos lares. Nós precisamos ser relevantes, irmãos, dentro da faculdade. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser relevantes, porque nós fomos chamados, irmãos, para viver agora de maneira que Deus seja glorificado através das nossas vidas e das nossas atitudes. Não podemos ser crentes relapsos. Não podemos ser cristãos que estão vivendo vida dupla. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é totalmente avesso ao evangelho. Nós precisamos buscar cada vez mais fazer a vontade do Senhor. Olha o que é interessante, muitos escravos se converteram a Cristo, então são encorajados a obedecer os seus senhores na posição social em que foram alcançados em viver para a glória do nome do Senhor, viver para Cristo. Se nós fomos alcançados pelo Senhor, e todos os dias nós estamos dentro das igrejas, ouvindo as pregações, orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, não se espera nada menos dos homens do que servir ao Senhor de maneira autêntica e verdadeira, testemunhando do amor e da graça do Senhor. Todo o tempo que nós vamos passar aqui, irmãos, será perdido se nós não aplicarmos quando nós voltarmos para as nossas casas. Ser cristãos autênticos, homens que de fato servem a Cristo. Servir a Cristo é aquilo que eu falei de início. Não é estar dentro da igreja, participando, trabalhando nos cargos, aceitando isso, fazendo aquilo, carregando cadeira. Tudo isso nós fazemos porque isso é inerente do crente. Nós temos o desejo de fazer isso, nós temos o desejo de ajudar. Mas quando está falando a respeito de servir a Cristo, irmãos, é lá fora. É dar testemunho de Cristo às pessoas que estão procurando uma referência, que estão tendo dificuldades, não estão encontrando uma referência cristã, uma referência bíblica, autêntica e verdadeira. Então o Senhor nos chama para fazer essa diferença. E somos encorajados a viver todos os dias das nossas vidas de maneira que o Senhor seja glorificado. Mas a pergunta que fica para nós é: quais são as implicações disso para a minha vida hoje? Eu sei que os escravos não eram tratados como pessoas, não havia lei para ajudá-los ou para ampará-los. Todos nós que estamos aqui, que somos crentes, que servimos em nossas igrejas, somos até dedicados. Esse tema, irmãos, tem a ver com todos os aspectos das nossas vidas. Mas por quê? Porque nós trabalhamos, irmãos, focado nas relações pessoais que nós temos aonde nós andamos, por onde nós vivemos. Então nós precisamos nos entregar. E aí isso tem a ver, irmãos, lá com o seu local de trabalho. Isso tem a ver aqui com os patrões, lá no seu local de trabalho, com seus empregados. Isso tem a ver com a maneira como eu estou encarando o trabalho que o Senhor me deu. Como eu estou encarando e quais são as atitudes que eu tenho tido como alguém que é um funcionário que recebe no final do mês para desenvolver os trabalhos ou as tarefas. Como eu estou lidando, como eu estou associando o Evangelho de Cristo e como eu estou usando os princípios que o apóstolo Paulo está escrevendo tanto aos senhores como aos escravos para aplicar e dar um bom testemunho dentro do meu local de trabalho. Quais são as implicações para as nossas vidas? Nós não devemos procurar agradar as pessoas, irmãos. Não fazer simplesmente quando as pessoas estão olhando para nós, mas quando as pessoas estão olhando para nós, quando as pessoas não estão olhando para as nossas vidas, para as nossas atitudes, aí é que nós precisamos dar bom testemunho do Evangelho do Senhor. Essas são as implicações desse texto para a minha vida e para a sua vida. É muito fácil, e o apóstolo Paulo faz até essa colocação aqui. Muitos dos escravos estavam ali fazendo o seu trabalho duro quando os seus senhores estavam olhando. Quando os seus senhores viravam as costas, eles faziam como que não era com eles. Quantos funcionários nós temos dentro das empresas? E quantos dos empregados são assim? Quantos dos patrões menosprezam e ameaçam os seus funcionários? E aí nós estamos falando de patrões e funcionários crentes, que foram alcançados pela graça do Senhor. Como homens que servem a Cristo, nós precisamos ser relevantes nesse tempo, através do nosso comportamento, da nossa maneira de viver. E a segunda coisa, irmão, nós devemos trabalhar como quem trabalha para Deus, tendo plena consciência de que o Senhor está contemplando as nossas atitudes. O Senhor está contemplando as nossas vidas, o Senhor está contemplando as nossas ações.
Imagine você, um patrão que paga o seu salário todos os meses, com todas as lutas, com todas as dificuldades, e aí quando ele não está olhando, você não desenvolve bem o seu trabalho, você é um empregado desleixado. É a mesma forma como que você vai manusear, ou você vai dedicar ao trabalho do Senhor dentro da igreja. Nós precisamos ser dedicados, servir ao Senhor, não como está servindo as pessoas, mas como estamos servindo ao nosso Deus, como vai descrever aqui no versículo 6. Não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando eu sou um bom crente, quando eu sou um bom funcionário, eu estou fazendo a vontade de Deus. Nós somos impulsionados todos os dias nesse sentido. Obedecer, irmão, significa estar atento, portanto, prestar atenção, estar de conformidade com uma ordem ou com uma autoridade, é dar ouvidos, é obedecer alguém que tem essa autoridade e fazer isso com temor e tremor, ou seja, é uma obediência genuína, sincera, com um dever ético. Ética é isso que Deus espera de cada um de nós. Para que isso? Para que nós possamos demonstrar que nós somos um servo de Cristo. Nós estamos servindo ao Senhor. É por isso que as pessoas vão olhar para nós, o patrão vai confiar em nós, a esposa vai confiar em nós, o vizinho vai confiar em nós, porque nós somos servos de Cristo. Portanto, é isso que se espera do servo de Cristo, que ele ande de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a regra de fé e prática que é a Bíblia, que denota, que é a revelação de Deus para as nossas vidas. E, portanto, há aqui uma grande oportunidade que nós nos rendamos diante do Senhor em adoração. Dizer, o Senhor trabalha no meu coração, porque eu tenho sido um crente relapso com a obra, porque eu tenho sido um crente que não tenho me dedicado ao evangelismo, eu não tenho sido um crente que tenho me dedicado com relação ao testemunho bíblico, aquilo que o Senhor tem e quer para a minha vida. Eu preciso vigiar as minhas atitudes, e com sinceridade, com zelo, saber que eu tenho uma responsabilidade de desenvolver uma função. E que função é essa? É ser um servo de Cristo. Eu fui chamado para isso. O Senhor encheu o meu coração exatamente para isso, para viver de maneira diferente. Viver de maneira que o evangelho que transformou a minha vida possa também transformar a vida de outros através do meu testemunho. Eu tenho dito isso na igreja. Se lá no local de trabalho de cada um de nós, se nós não formos crentes sinceros, autênticos, verdadeiros e éticos, como nós teremos, irmãos, autoridade para falar de Cristo dentro do nosso trabalho? Dentro da faculdade, no supermercado, onde quer que nós estejamos? Se eu demonstro uma vida totalmente alheia àquilo que fui chamado. Então ele está descrevendo aqui que aqueles homens são escravos segundo a carne, mas são livres de consciência e de espírito, porque foram alcançados pela graça do Senhor. Foram alcançados pela graça do Senhor. Aqueles homens poderiam até ter os seus direitos cerceados. Assim como muitos hoje ainda têm dificuldade com isso. Mas nós temos a plena consciência que o Senhor nos libertou. E se o Senhor nos libertou, nós precisamos viver de maneira que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Então Paulo exorta tanto os escravos quanto os senhores a testemunharem externamente aquilo que foram alcançados. Internamente houve uma mudança, houve uma revolução, houve uma transformação das suas vidas. Portanto, externamente precisam demonstrar através de quê? De um testemunho bíblico. As pessoas estão buscando essa referência no mundo cristão. As pessoas estão buscando referência dentro das igrejas. Porque referências negativas nós temos muitas. Referências negativas as pessoas lá fora têm tido muitas. Mas eu, como alcançado pela graça do Senhor, eu preciso dar testemunho. Quando nós voltarmos, eu acho muito interessante, desde 2011, quando eu fui num Afé, lá em Paraupebas, eu ouvi o preletor falando isso. Quando nós estamos aqui, irmãos, nós ouvimos a palavra ali no acampamento fora de época com os jovens. Quando nós estamos dentro dos congressos, das convenções, nós ouvimos a palavra, nós somos motivados. Mas quando nós saímos do portão para fora, voltando para a nossa casa, a nossa postura muda totalmente. Muda totalmente. Por que essas coisas acontecem, irmãos? Porque nós temos tido uma dificuldade muito grande de testemunhar externamente uma mudança interna que aconteceu no nosso coração, nas nossas vidas. Mas por que isso acontece? Porque parece que internamente não há amadurecimento.
Parece que, como Paulo escreve à igreja de Corinto, que nós somos novas criaturas, parece que essas novas criaturas não amadurecem nunca. E nós estamos o tempo todo, irmãos, engateando como crentes em Cristo. Nós precisamos ser diferentes, sim. E a pergunta que eu faço aos irmãos nessa noite é: será que nós temos sido exigentes conosco? Eu tenho sido exigente comigo? Porque a primeira coisa que eu olho sobre isso é: eu preciso ser um bom funcionário. Eu preciso vestir a camisa da empresa. Eu preciso amar o trabalho que o Senhor me deu, que o Senhor me confiou, desenvolver com alegria o cargo ao qual eu fui eleito na igreja e respeitar isso. Mas a pergunta que fica é: eu tenho sido exigente comigo mesmo no sentido de aplicar a mensagem do Senhor lá no meu local de trabalho? Ou de valorizar aquilo que o Senhor me deu para fazer? Porque nós somos exigentes com os pastores, né? Nós somos exigentes com os nossos colegas de trabalho. Nós somos exigentes, irmãos, com as pessoas que estão próximas de nós. Nós somos exigentes com a esposa. Nós somos exigentes com os nossos filhos, mas nós mesmos não exigimos o máximo de nós como homens. Nós somos homens que servem a Cristo, irmãos, é exatamente nesse sentido de fazer externamente aquilo que nós fomos alcançados internamente. Uma mudança de postura, uma mudança de caráter. E não é uma mudança repentina ou passageira, é uma mudança constante de perseverança. Nós precisamos buscar isso. Busque isso, ore sobre isso. Seja exigente com você. Não seja um crente relapso, não seja um crente descompromissado com o evangelho, não seja um crente conformado com a situação, mas exija de você uma mudança de postura, uma mudança de caráter, se está havendo uma falta dela, para que possamos ser homens e mulheres que contribuem com o avanço e crescimento dentro das nossas igrejas locais. Porque somos referência como homens, como eu falei anteriormente, para a esposa, para os filhos, para as lideranças da igreja. Como homens, nós precisamos estar totalmente voltados para, assim como ele diz, obedecer ao nosso Senhor. Não como quem está servindo à vista, mas sabendo que o Senhor está olhando as nossas atitudes e as nossas ações. O Senhor contempla a cada dia aquilo que falamos. E aí eu tenho falado na igreja, irmão Joelson, eu tenho falado na igreja que às vezes a gente diz: o Senhor sabe das minhas intenções. Se nós sabemos que o Senhor conhece as nossas intenções, aí que nós deveríamos ser mais exigentes. Mas nós temos nos tornado, com o passar do tempo, crentes muito relapsos com relação à obra do Senhor. Então glorifique a Deus no seu trabalho, honre ao Senhor. Não se esconda da responsabilidade ao qual você foi chamado. Seja coerente, seja íntegro. Quando lá no Salmo 15 vai falar a respeito da integridade, o que se espera é que sejamos crentes íntegros, ou seja, inteiros, totalmente voltados para fazer a vontade do Senhor, integrados, amando a obra do Senhor. E a ser íntegro é exatamente isso, eu ser conhecido como alguém coerente e íntegro. Essas precisam ser as marcas de Cristo na minha vida. Coerência e ética, é isso que as pessoas esperam de cada um de nós. Integridade, é isso que o Senhor e que as pessoas esperam de cada um de nós. Então nós temos muitos empregados ou servos de Cristo que estão simplesmente sendo crentes preguiçosos. Nós vamos falar sobre isso no domingo. Crentes preguiçosos e vivemos protelando dentro do nosso trabalho. Muitas vezes nós, como crentes, nós acumulamos trabalho para resolver em outro momento, em outra hora, e nós nos dedicamos a outras coisas. Celular, mandar uma mensagem. Sabia que quando você está dentro da sua empresa, você está usando aquele tempo para fazer coisas particulares, você não está sendo ético? Você está sendo exigente com relação a isso? Homens que servem a Cristo, irmãos, independente da situação, independente da circunstância, ele é coerente e íntegro. É isso que as pessoas esperam de nós, é isso que o Senhor espera de nós. O homem que serve a Cristo deve saber e ter a sensibilidade espiritual suficiente de saber que cada trabalho que ele realiza, ele está realizando primeiramente é para Deus. Eu preciso buscar sensibilidade para isso, para que o Senhor me oriente, para que o Senhor fale ao meu coração, para que o Senhor me desperte, ter sensibilidade e pedir que o Espírito Santo nos ilumine a nossa mente, para que tenhamos essa disposição, irmãos. Nosso local de trabalho seja um lugar onde nós vamos refletir a glória do Senhor nas nossas vidas.
onde você estiver, esse precisa ser o seu desejo de glorificar, de exaltar o Senhor. O que é um culto? É nós rendermos graças ao Senhor. Então, lá no local de trabalho é um local de culto. Lá no supermercado é um local de culto, porque lá nós glorificamos ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas ações. O apóstolo Paulo, ele descreve aqui no versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo e quer seja livre. Quando ele descreve, por exemplo, o versículo 8, aqui é uma forma que o apóstolo Paulo descreve a respeito de um consolo que vem da parte do Senhor para os seus servos, para os escravos daquele tempo, porque ele diz aqui exatamente isso, irmãos: se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Essa é uma palavra de consolo aos escravos daquela época, dizendo o seguinte: você como escravo, se você está obedecendo ao seu Senhor, saiba que chegará um momento que o Senhor recompensará você. E o apóstolo Paulo traz esse consolo ao servo, dizendo o seguinte: seja plenamente consciente que o Senhor vai recompensar as suas atitudes. Portanto, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver voltando para casa, volte com esse objetivo de ser exigente com você. Lembre-se do tema do nosso congresso e dessa exortação do apóstolo Paulo traz aos nossos corações. Porque muitas das vezes nós estamos lendo alguns versículos fora de contexto e nós estamos desviando aqueles versículos ao nosso bel prazer ou para justificar algumas ações. Ele está escrevendo aqui, irmãos, alguém que de alguma forma não tem, vamos dizer assim, a possibilidade de escolher o que quer. Nós somos, irmãos, nós temos uma possibilidade de dizer: eu quero servir melhor ao Senhor, eu quero ser exigente, eu quero fazer isso. Eu tenho essas possibilidades, mas eu preciso, acima de tudo, buscar sensibilidade para que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa colocar isso em prática, porque o Senhor vai recompensar as minhas vidas. Eu gostei muito, o Senhor vai recompensar as minhas atitudes. Eu gostei muito do versículo 3, do capítulo 3 de Colossenses, que o pastor Geresi fez a leitura aqui inicial. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, sabendo que está fazendo para Deus. E aí, quando eu faço alguma coisa de qualquer forma ou de qualquer maneira, eu estou fazendo para Deus? Quando eu falo meias verdades, eu estou fazendo isso para Deus? Ele diz tudo, irmãos, abrange tudo, todo o pensamento, todas as ações. Tudo quanto eu fizer, eu preciso fazer com todo o meu coração, sabendo que eu receberei do Senhor a recompensa. É o Senhor que vai me recompensar. Aqui na terra nós receberemos recompensa, mas acima de tudo nós precisamos olhar para a recompensa que vem do alto, para a recompensa que vem do Senhor, que nos salvou, que nos chamou para uma nova vida. Ele está descrevendo: quer seja servo e quer seja livre. Então eu preciso colocar em prática aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso cada vez mais externar essa mudança, essa transformação. Mas você vai dizer: essa palavra que o Senhor traz aqui são só os servos. Mas ele descreve aqui também aos seus senhores. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele quanto o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, aos patrões ou aos senhores, só trazendo aqui uma colocação de pano de fundo ou do contexto, os senhores tinham poder sobre os seus escravos, só que eles, irmãos, em alguns momentos, eles ultrapassavam aquilo que lhe era de direito. Eles castigavam acima da medida os seus escravos, de forma em que, de alguma maneira, eles são exortados como patrões e como o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, como aos senhores, para terem um equilíbrio, a maneira como estão se tratando os seus escravos. E esse equilíbrio que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele não está dizendo o seguinte: castigue menos eles. Não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: você precisa tratar ele porque ele é seu irmão. Você precisa tratar ele de maneira diferenciada porque ele é o seu irmão. Assim como ele escreve aqui aos escravos para obedecer aos seus senhores, para servir ao seu senhor, de forma com o entendimento que está servindo primeiramente a Deus, ele escreve aos senhores da mesma forma. Não há aqui uma outra maneira, uma outra postura. Eles precisavam servir ao Senhor, eram os mesmos ideais.
Era o mesmo espírito que os escravos, fazer o melhor quanto puderem para aqueles que estavam sobre as suas ordens ou sobre as suas responsabilidades. Nós temos aqui alguns empreendedores, alguns patrões, alguns, vamos chamar assim, alguns donos, né, de empresas. Então a palavra para estes é a mesma forma. Olhem para os seus funcionários como uma forma de cultuar ao Senhor. Honre o seu funcionário, trate bem o seu funcionário, exija, cobre dele, mas também ofereça as condições para que ele cada vez mais seja um bom funcionário. Os mesmos ideais, são os mesmos princípios, porque estão fazendo como para servir ao Senhor. O Senhor está olhando, o Senhor está contemplando. Em Lucas, vamos fazer a leitura lá, irmãos? Vamos voltar lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas capítulo 6, versículo 31. Olha como é interessante a maneira como o apóstolo Paulo escreve e descreve aqui a maneira como os patrões devem tratar os seus funcionários, sabendo que os senhores, os patrões têm os seus deveres, sim, diante do Senhor, que nós somos iguais diante do Senhor. Precisa tratar a respeito e sobre o princípio da igualdade, do amor ao próximo. Eu vou só pegar o versículo 31, ele está falando a respeito de vingança, mas vou pegar a partir do versículo 31, tá bom? Ele diz o seguinte: como quereis que os homens vos façam, assim também façam vocês a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até mesmo os pecadores amam os que vos amam, aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem assim. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual a vossa recompensa? Os pecadores emprestam aos pecadores para que recebam outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos também, como também é misericordioso vosso Pai. Amém, meus irmãos? Então ele descreve aqui esse princípio aqui de que para o Senhor não há acepção de pessoas, como ele vai descrever lá no final do versículo 9, que lemos aqui de Efésios. Então a maneira como nós agimos, nós precisamos tratar as pessoas, os outros servos, os patrões tratar os seus funcionários. Nós somos irmãos em Cristo. Esse é o princípio do amor ao próximo. E essa responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. Ser cristãos autênticos e verdadeiros, não negando ao nosso chamado, mas fazendo a vontade do Senhor. Quando ele descreve, por exemplo, que para o Senhor não há acepção de pessoas, essa acepção de pessoas é que para Deus não há favoritismo. Para Deus não há parcialidade, não há preferência. Deus não mostra parcialidade na sua justiça, no seu julgamento, quando ele lida com as pessoas. Pelo contrário, ele espera que nós sigamos o exemplo de Cristo, da humildade, do amor ao próximo, da misericórdia. E é isso que ele espera de cada um de nós. Para Deus não há acepção de pessoas. A justiça do Senhor virá sobre as nossas vidas. E o apóstolo Paulo escreve aqui algo muito interessante, falando a respeito desse aspecto aqui, lá em Filemon. Os irmãos conhecem a história de Filemon? Vamos abrir lá, para a gente, vai ser o texto que nós vamos trabalhar aqui para encerrar. Filemon, eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 8, tá bom? Filemon, a partir do versículo 8. Olha como ele escreve a Filemon, o apóstolo Paulo escreve a Filemon, que é um senhor, né, que teve um escravo chamado Onésimo que fugiu. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, e atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, e eu quero dizer, o meu próprio coração,
eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas como de livre vontade. E ele descreve aqui no versículo 15. Pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu receba para sempre, não como escravo, muito antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Amém, irmãos? Esse texto é formidável. Por quê? Porque o princípio que Paulo aplica aqui é o princípio do amor. Onésimo, ele era escravo de Filemon e ele fugiu. Alguns estudiosos dizem que ele roubou, né? E aí ele foge para Roma, porque o fluxo de escravo era muito grande, e ele foge, né, pensando o seguinte: eu vou misturar ali entre outros, e eu não vou ser encontrado, não vou ser reconhecido, mas de uma forma ou de outra, nós vamos entrar no mérito, Onésimo ele é preso, o apóstolo Paulo tem contato com ele, prega o evangelho, ele como escravo se converte ao Senhor, e agora Paulo escreve a carta a Filemão dizendo o seguinte: eu conheci alguém aqui chamado Onésimo, que é o teu escravo, eu estou te mandando de volta, e eu quero que tu receba agora, não como escravo, mas como irmão. Antes ele te foi inútil, porque ele fugiu de ti. Ao invés de castigar, em outras palavras está dizendo, em vez de castigar Onésimo, recebe agora como irmão. Uma colocação aqui: Onésimo, como um escravo que é fujão, ele poderia dar, vamos dizer assim, incentivar outros escravos a fugirem. Ele poderia fazer, e talvez até o fez. Mas o grande exemplo que ele tem, quando Onésimo recebe de volta, sob essa orientação de Paulo, é que agora ele é um homem diferente, ele é um homem transformado pela graça do Senhor. Agora ele pode influenciar outros à obediência e testemunhar uma mudança que só o evangelho pode trazer na vida do homem. Amém? Uma revolução moral, ética e, acima de tudo, espiritual. Só o evangelho que pode causar isso. Portanto, a mensagem, caminhando para a parte final, como é que está a nossa postura com relação a homens que servem a Cristo que somos? Como é que está o nosso zelo? Como é que nós temos nos colocado diante do Senhor? Seja como patrões, como funcionários, como alguém que serve na igreja local. Como é que tem sido as nossas buscas? Ela tem sido constante no sentido de agradar ao Senhor? A conclusão a que nós chegamos hoje, que eu gostaria de aplicar ao nosso coração. Não tem simplesmente agradar outros no seu trabalho. Faça sabendo que, primeiramente, você estará agradando ao Senhor quando você fizer com coerência, ética e integridade. As outras pessoas serão beneficiadas, mas, primeiramente, você é o beneficiado dessa ação. Seja coerente, seja ético, seja íntegro, porque é isso que Deus espera de nós. É isso que as pessoas esperam de nós. E a outra coisa, reconheça que Ele te colocou no lugar que Ele te colocou, independente do contexto que você vive, para que você possa refletir a sua glória. As pessoas, irmãos, esquecerão a rapidez com que você desenvolve o seu trabalho. Se você é ágil, se você é rápido, as pessoas esquecerão com rapidez. Mas elas se lembrarão quão bem feito foi o seu trabalho, quão bem feito foi a sua entrega. Eu até faço uma colocação aqui. Já pensou um funcionário que trabalha 10 anos numa empresa, e aí ele um dia resolve pedir contas. E o seu patrão diz: vamos fazer um culto de ação de graças. Significa que esse funcionário não honrou, funcionário crente, ele não honrou com a perspectiva que o Senhor esperava dele. O que nós precisamos fazer, irmãos, como homens que servem a Cristo, lembre dessas palavras: sermos coerentes, éticos e íntegros. É isso que o Senhor espera de nós. Curve sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai bendito, nós te exaltamos nesta noite. Nós te agradecemos pela tua palavra exposta ao nosso coração. Nós temos homens aqui, ó Deus, de várias cidades, de várias igrejas, de contextos diferentes,
Ó Deus, homens que estão totalmente integrados na igreja, no sentido do trabalho, de que de fato sabem e entendem o sentido da palavra servo de Cristo, e estão fazendo tudo e o possível que está ao seu alcance para glorificar o teu nome, buscando maturidade, crescimento espiritual e, acima de tudo, a edificação da igreja local. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, trabalhe, ó Deus, no coração desse homem, para que ele possa, ao retornar para a sua igreja, fazer um exame da sua vida, se de fato ele está dedicando mais tempo ao Senhor, se ele está sendo exigente com as suas tarefas, com o seu trabalho, entendendo que diante do Senhor não há acepção de pessoas, não há favoritismo, não há parcialidade, não há preferência, porque o Senhor mostra que o Senhor julgará com efetividade aqueles que estão sendo relapsos. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, que sejamos bênçãos, ó Deus, e ao voltar para a nossa casa, ao voltar para o nosso contexto, ó Deus, nós possamos levar essas palavras ao nosso coração. Coerência, ética e integridade, é isso que o Senhor espera de nós, para testemunharmos o teu amor e da tua graça. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome nessa noite, pedindo perdão pelos nossos pecados, e assim nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Passa a palavra a quem de direito. Quero agradecer a todos vocês, né, por esse momento. Eu acredito que foi um momento de muito aprendizado até aqui, né? E agora chegou o momento de a gente ter aquele momento de comunhão. E no próprio folhete lá, no folhetezinho, ele tem um horário que a gente precisa nos recolher para os nossos aposentos, dormir, 23h30, né? Para que a gente possa amanhã dar continuidade ao congresso, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, também quero agradecer ao Cleuber, né? Da segunda igreja, que está aqui conosco, que vem nos visitar. O pastor Onildo não pôde vir, né? Por questão de saúde, com a esposa dele. Mas que Deus abençoe, irmão, e leve aqui esse incentivo aos homens da segunda igreja, que eles possam estar conosco, né? E que possamos estar limitando junto aí em prol do crescimento do reino de Deus nessa cidade. Tá bom? Queremos também agradecer a alguém, alguns deles aqui que estão só nos visitando, que não vieram para passar o dia e nem a noite, e que vão voltar para suas casas. Sejam todos bem-vindos. Tá? E amanhã nós teremos a continuação da programação, contamos com a presença de vocês também. O irmão Wagner, que chegou agora à noite, né? Veio de Balsas aí, né, Wagner? 7 horas da noite estava passando a balsa no Rio Tocantins ali, né? Então, assim, homem guerreiro, saiu lá da sua cidade de Palmas e está aqui conosco. Então, é motivo de gratidão e alegria a Deus, porque até aqui conduziu debaixo dos seus cuidados. E fazer as coisas conforme a vontade de Deus, a gente consegue tudo que nós queremos. Só depende de nós dar os primeiros passos, tá? Tá aqui, pastor. Eu estou vindo aqui à frente, irmãos, para informar para aqueles que não sabem, pastor Cleomar, o pastor Cleomar é o nosso conselheiro, ou seja, ele é conselheiro da diretoria regional tocantina, diretoria da ICEB regional tocantina. Então, irmão Joelson, o Congresso Regional de Homens está aqui recebendo a representatividade da diretoria regional. Pastor Jareci Cabral e pastor Cleomar, que é o nosso conselheiro, e é conselheiro tanto que trouxe esse tanto de gente aí, para esses homens todos aqui. Então, só apresentar o pastor Cleomar como nosso conselheiro da região tocantina. Que Deus abençoe nosso irmão. Grande Deus, nosso Pai, Tu és o Deus acima de todas as coisas. Por isso é que aqui estamos, Senhor, porque como pecador, tivemos o privilégio de tornar servo do Senhor e além de servo também fazemos parte da herança no céu como filho. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos guarda, nos alimenta com a Tua palavra, como já temos ouvido nesta noite, para que este alimento seja o sustento para a nossa vida em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a diretoria do nosso departamento regional de homem, a diretoria administrativa da região tocantina. Abençoe também ali o Congresso das Irmãs, ali em Buriticupu, e nós aqui que estamos neste congresso. Ajude, Senhor, para que possamos voltar muito mais rico do que aqui chegamos.
porque essa riqueza vem lá do alto. E essa riqueza é que vai nos levar a ser herdeiro do reino do céu. Agora entregamos tudo nas tuas mãos e abençoe todos os irmãos que estão vindo ainda em caminho, deles que vêm amanhã. Ó Pai, para aqueles que não puderam vir porque são empregados, ó Pai, fale no coração do patrão deles, para que eles possam entender também essa verdade e saber que pode ser um patrão, mas que vai servir ao Senhor. Agora entregamos tudo nas tuas mãos, dá-nos uma noite de paz. E eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.